Olá, pessoal! Estamos de volta com o podcast do IPC Explica. Aqui você acompanha conversas com os diversos especialistas do universo do cacau, com o objetivo de mostrar um pouco sobre temas importantes para a cacau e cultura brasileira. Eu sou Ana Paula Lozes, presidente executiva da IPC, e estou com a Lana Rodrigues, gerente de relações governamentais da IPC. No episódio de hoje, a conversa é sobre o cultivo de cacau em sistema Cabruca. E para falar sobre esse assunto, estamos com Ricardo Gomes, gerente de desenvolvimento territorial do Instituto Arapiaú. Oi, Ricardo. Oi, Alana. Como é que vocês estão? Oi, Ana. Oi, Alana. Prazer estar aqui com vocês hoje, participando aqui do podcast. Oi, pessoal, bacana demais, mais um podcast super interessante pra gente. Ótimo. Então vamos começar. Ricardo, acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é explicar quais são as características do sistema Cabruca e como ele se diferencia dos outros métodos de cultivo do cacau. Né? A Cabruca ela existe em qualquer lugar ou é algo muito específico de uma região produtora de cacau? Conta pra gente. Legal, Ana. Bem bacana a gente abordar esse assunto. Mas o sistema Cabruca nada mais é que de um modelo de sistema agroflorestal. É um sistema que foi implantado, talvez até de forma inconsciente, há mais de 250 anos aqui no sul da Bahia, quando as primeiras plantações de cacau foram introduzidas, né, como um subbosque abaixo ali das grandes árvores nativas da Mata Atlântica. E com isso, né, não só ofertou ali um conforto térmico, né, de microclima que se estabeleceu para o desenvolvimento da agricultura, mas também, ao mesmo tempo, né, gerou ali a oportunidade de manutenção do que a gente chama de manutenção de serviços ecossistêmicos. Então, a gente houve ali uma forma de garantir a manutenção e preservação da fauna e flora desse bioma. Não, na verdade, assim, tô pensando aqui em quem tá escutando a gente agora, e assim como eu, são leigos no tema, mas voltando um passinho atrás, fala pra gente exatamente o que que são os sistemas agroflorestais, Ricardo. Os SAFs, né, ou sistemas agroflorestais, é uma forma de cultivo agrícola onde você consegue conciliar cultivos agrícolas de médio e grande porte, garantindo ali não só a produção, né, do alimento, da cultura que foi colocada como, né, objeto do fator econômico, mas também garantindo outros ganhos, e esses ganhos são os ganhos exatamente ambientais, né? Seja por formação de corredores ecológicos, né, que esses SAFs podem gerar uma conexão de um fragmento de mata entre um outro, na medida que se estabeleça entre esses dois fragmentos, manutenção hídrica, né, do sistema de produção, manutenção também da qualidade e equilíbrio do solo, a partir de todo o fator de ciclagem de nutrientes, a partir da decomposição dessas culturas. E esses sistemas agroflorestais tanto pode ser composto de forma multidiversa, com mais de um, dois, três, quatro cultivos agrícolas, mas também com cultivos agrícolas e espécies nativas de algum bioma, que nesse caso o cabru, que é aqui da Mata Atlântica. Tudo que o Ricardo comentou agora sobre o que são os SAFs, tá bem alinhado com o que eu ia perguntar em seguida, né? E aí o Ricardo já comentou uma série de benefícios, né, desse tipo de arranjo produtivo, né? E você acha que tem algum outro benefício específico do SAF Cabruca, do sistema Cabruca, além desse que você já comentou, Ricardo? Olha, a principal comprovação, vamos dizer assim, do ponto de vista científico, é exatamente, né, fazer com que o cacau produzido por meio desse modelo, sistema de produção, ele possa não só ter uma longevidade um pouco maior em relação a uma cultura mais intensiva ou um modelo de produção mais intensivo, a exemplo, o pleno sol, mas também garantindo ali a conservação, como eu disse, né, do equilíbrio hídrico do sistema, né, em tempos de mudanças climáticas, chuvas, né, a escassez das chuvas são cada vez mais presentes no nosso dia a dia. Então, associar o cultivo agrícola a algumas árvores, né, nativas desse bioma favorece essa simbiose de troca
né, garantindo a produção do alimento e também, ou da commodity, no caso do cacau, e também a manutenção ali da fauna e flora presente na Mata Atlântica, principalmente no sul da Bahia. Bacana. Você tem falado bastante do sul da Bahia, mas a cabruca também, a gente também encontra sistemas cabrucas no Espírito Santo. Então a gente pode dizer que o sistema cabruca ele vai ser Bahia e Espírito Santo porque são regiões de Mata Atlântica. É, na verdade, o nome cabruca, na verdade, ele é uma nomenclatura um pouco mais ligada ao conceito cultural do território, da região, Uhum, né? Então, se estabeleceu como referência o recorte do sul da Bahia, exatamente porque, se eu não estou enganada, daqui nasceu esse nome. Mas como você falou, uhum. Ana, pela extensão da Mata Atlântica e onde se encontra o cacau sob esse modelo de produção, a gente também pode afirmar que, de fato, existe também cabruca no Espírito Santo. Mas se a gente Ba- poder ampliar um pouco os horizontes e entender, né, a forma como o cacau se comporta em outros biomas, como na Amazônia, principalmente, você vai ver que é uma forma um pouco diferente, porque a introdução ela foi planejada. E na cabruca ela foi feita de uma forma muito intuitiva, né, como eu disse, há mais de 250 anos atrás. Legal. E a gente sabe que hoje um dos desafios da cabruca, é, da produção de cacau na cabruca, está relacionado à questão do sombreamento. Em algumas áreas a gente tem áreas muito sombreadas e que existe uma discussão de normativas. O Espírito Santo tem uma, a Bahia tem outra. Então é um dos desafios, né? Eu queria que, se possível, você falasse um pouco sobre essa questão do desafio que diz respeito a condições de produção no sistema Cabruca e se existem outros desafios que você identifique e oportunidades dentro do sistema Cabruca. Perfeito. Eu acho que é importante deixar claro que o sistema Cabruca não é uma floresta, né? O sistema Cabruca é um modelo de produção agrícola com uma conotação sustentável, né? Considerando ali o equilíbrio que se tem entre, eventualmente, espécies nativas, essências florestais do bioma Mata Atlântica, do sul da Bahia, com o cacau. Então, é um modelo de produção agrícola, né? E a partir desse modelo sustentável, se garante ali, né, se oportuniza produzir o cacau. É claro que existe bastante discussão sobre a viabilidade ou não da cabruca, mas é um modelo de produção altamente viável e que merece tratos culturais e investimentos como qualquer outro modelo de produção. Então, você pode ter na cabruca, né, uma densidade de plantas de cacau em torno de 800 a 900, 1.000 plantas por hectare, à medida que esse modelo de produção receba o tratamento ideal do ponto de vista técnico, onde se prevê ali a produção, nesse caso, do cacau. Então, falar que as cabrucas são de baixa, garante baixa produtividade, isso não é uma verdade. Baixa produtividade, possivelmente pela falta do investimento, pela falta das práticas culturais necessárias para se atingir o resultado em termos de produtividade. Eu acho que é importante esclarecer esse ponto, essa questão que muitas vezes vem em volta. E na Bahia a gente tem uma base legal de referência que rege e estabelece o que é uma cabruca, né? Então, se a gente pegar lá o decreto da cabruca, o que estabelece, né, que cabruca é todo o sistema de produção do cacau, onde no mínimo tenha 20 indivíduos arbóreos nativos por hectare. Bom, esse é o conceito legal estabelecido pelo decreto de lei. E a partir disso, né, existem diversas questões relacionadas ao manejo, que é regido por uma portaria que estabelece os limites legais para se fazer essa adequação necessária à produção do cacau. Então, eu acho que tem alguns desafios a ser superados, sem dúvida, porque algumas cabrucas realmente se apresentam com alto sombreamento, e considerando ali a dinâmica da agricultura, muitas vezes isso impede um pouco o desenvolvimento de uma alta produtividade. Mas, como eu disse, é questão de manejo, investimento e práticas culturais para se ter um resultado. Então, pensando aí um pouco nessa dicotomia, ou talvez não tão dicotomia assim, mas pensando aí em Cabruca como forma sustentável, ambientalmente sustentável de manejo e viabilidade econômica, como que você vê, né? Ou como que podem ser integradas práticas agrícolas sustentáveis que beneficiam economicamente o produtor, que
escolhe produzir em sistema Cabruca? Então, o modelo de produção Cabruca, né, ela já garante por si só a natureza de ser sustentável, porque ela te dá a condição ali de estar nessa simbiose, como eu disse, com algumas espécies nativas da Mata Atlântica. Mas outras práticas culturais associadas, tanto à parte de nutrição, quanto de condução ali do cacau nesse modelo de produção, né, como exemplo, né, uso de alguns fertilizantes ou, eventualmente, defensivos, uma vez que sejam adotadas práticas alternativas ou associadas, né, a ações, né, da agricultura biodinâmica, por exemplo, como controle de pragas e doenças biológicos, né, uso de fertilizantes que não necessariamente sejam industriais, mas mais à base de farinha de rocha. Então, todos esses aspectos da produção sustentável, que se soma por si só ao modelo Cabruca, de certa forma, pode se agregar valor, e porque a gente já vê alguns mercados pagando por esse diferencial do modelo de produção. Não necessariamente porque você consegue na Cabruca um cacau de qualidade ou um cacau fino, mas pelas práticas socioambientais adotadas é onde se confere um diferencial natural do mercado. Então, você vê algumas chocolateiras, né, algumas empresas dando grande valor a esse cacau cultivado em modelo de produção sustentável, desde o controle biológico, né, de pragas e doenças até a fertilização a partir de práticas alternativas, como farinha de rocha, por exemplo. Tá, mas na Cabruca, agora é uma dúvida genuína. Na Cabruca, a gente pode, por exemplo, quando eu penso num SAF, eu posso ter o cacau, a banana, o açaí, a produção de abelha, né? Diversos outras produções econômicas, né? Que trariam renda para o produtor. Numa Cabruca, isso também pode acontecer, ou em geral, numa Cabruca só tem o cacau e a mata nativa? Então, na Cabocla você pode ter outras culturas associadas, vamos chamar assim, de coadjuvantes ao cacau. Uhum. Né? Claro que, na sua grande maioria, essas outras culturas, elas são mais associadas, né, aos agricultores familiares, aos pequenos agricultores, onde conseguem cultivar ali as outras frutíferas e conseguem não só utilizar para a sua subsistência, mas também colocar no mercado consumidor. A exemplo ali dos programas de PENAI e PAA, né, que o governo financia, inclusive, para que esses agricultores possam disponibilizar essas culturas, esses produtos agrícolas para serem comercializados. Nos médios e grandes produtores, normalmente se observa muito ter na Cabruca com o cultivo do cacau, dentro de práticas, né, que são aplicadas com mais é, adequação, com mais acompanhamento técnico, onde permite eles ter um desempenho em termos de produtividade muito acima da média estipulada hoje, né, na região, né? E acho que outro fator que agrega valor a tudo isso, não só atividade agrícola, mas também é o entendimento de que as cabrucas são um grande, né, um grande conservador, vamos dizer assim, do carbono, né, existente, né, porque ali existe um estoque muito grande de carbono nesses modelos de cultivo, né, em estudos recentes até apontaram que 60 toneladas de carbono por hectare estocadas né, numa área cultivando cacau em cabruco. Então, isso tem um valor, não só do ponto de vista ambiental, mas isso também pode ser monetizado a partir de programas de pagamento de serviços ambientais que cada vez mais têm crescido. Ótimo. É, quando a gente está falando das cabrucas e que a Bahia, né, boa parte, você sabe dizer assim, tem a dimensão de quantos por cento da área de cacau da Bahia é cabruca, ou de quantos por cento da área produtiva de cacau no Brasil, né, pensando que em algumas regiões do estado do Espírito Santo também a cabruca seria cabruca? Olha, num breve levantamento que a gente realizou, a gente tem uma estimativa de que 90% de toda a produção nacional do cacau é em sistemas agroflorestais. E aí, principalmente distribuído em dois biomas, né, Amazônia e Mata Atlântica, onde são, né, vamos dizer, de Pará e Bahia, são os dois estados que despontam ali, né, no volume da produção nacional.
E na Bahia, né, os dados que a gente possui é que existe em torno de quase 139 mil hectares de cacau, e pelo menos 65% dessas áreas da Bahia é no sistema Cabru, que está bem concentrada ali no sul da Bahia, e principalmente, né, tendo ali um volume significativo no litoral sul da Bahia, que tem ali 26 municípios. Todos os municípios produtores da Bahia são concentrados em 83, e eu diria ali que 26, 36, mais ou menos, municípios são os que respondem pela grande concentração da produção de carbono no estado. Ricardo, lá no comecinho da sua fala também se comentou, entre alguns dos benefícios do sistema Cabruca, da possibilidade de regular o ciclo hídrico, né? E de que forma as cabrucas ajudam a regular o ciclo hidrológico e a qualidade de água nas regiões onde elas existem? Naturalmente, essas cabrucas, elas são pequenas conexões das florestas, né? Então, muitas vezes ali a gente vai identificar nessas fazendas nascentes de água, né? Nessas cabrucas. E nós vamos identificar nascentes que compõem, né, riachos e eventualmente até leitos de rio. Mas, acima de tudo, né, essas cabrucas também podem conferir a manutenção ali de algumas matas ciliares, são aquelas que estão às margens dos rios e evitam ali a erosão do solo, e garante também com que essa água ela seja absorvida pelo solo e não necessariamente lavada, né, que aí, de fato, cria uma questão de assoreamento dos rios, principalmente, mas essa capacidade, né, considerando a estrutura, vamos chamar de estrutura arquitetônica do modelo de produção, garante ali uma absorção pelo solo com mais eficiência dessa água e garantindo ali a manutenção de mananciais, garantindo inclusive a manutenção da copa aérea, né, no modelo de produção, onde consegue ali favorecer inclusive a manutenção hídrica por esse ciclo hidrológico que você acabou de comentar. Então, assim, onde a gente tiver mais sistemas agroflorestais ou florestas, a gente vai ter um regime de chuvas mais permanente. Bacana. E aí, voltando, aproveitando e voltando a um outro tema que você comentou, que foi de sequestro de carbono e pagamentos por serviços ambientais, né? A gente entende que sistemas agroflorestais, em especial a Cabruca, que é o que a gente está discutindo aqui, contribuem para o sequestro de carbono. Mas ainda, e aí muito do olhar de quem não é da área, eu ainda acho muito complexo essa questão do pagamento pelo carbono, pelo sequestro. Como é que você acha que em algum momento isso vai ser viabilizado para o cacau? Se isso em algum momento realmente vai chegar ao produtor de cacau, tendo que o cacau em sistemas agroflorestais, em Cabruca, eles podem ter um potencial interessante para isso. Perfeito. Assim, tem muitas pessoas que são céticas em relação ao mercado de carbono, mas o mercado de carbono existe e veio para ficar. É, no Brasil, a gente não tem uma regulamentação, ainda acontece pelo mercado voluntário, ou seja, empresas ou organizações que acabam comprando esses créditos de carbono, que são né, monitorados por alguma organização especializada na área. Mas eu diria que a gente está mais perto do que nunca de monetizar esse ativo do carbono estocado nas cabrucas, e mais do que isso, monetizar os créditos de biodiversidade da cabruca, né? Porque é algo ainda que se discute, mas a gente está muito próximo de que isso aconteça, porque tem muitas organizações, a gente tem muitos pesquisadores, né, atentos a isso, e o que é fato, o que é mais difícil? A gente tem a comprovação científica da pesquisa de que a cabruca é relevante nessa frente. Então, como eu disse, a gente já tem algumas análises, alguns estudos, onde é pacífico, que estabelece o valor da cabruca no estoque do carbono. Então, são mais de 60 toneladas no experimento que a gente fez, onde se observou esse estoque do carbono, né, em pé, ali nas árvores, entre as árvores e o cacau. Então, isso é um ativo muito forte. E outra, né, toda a dinâmica da biodiversidade existente, seja fauna ou flora, onde o sistema de produção garante essa manutenção. Então, isso tem um valor que precisa ser tangibilizado e monetizado para o produtor,
porque é esse diferencial, né, a partir da lógica de pagamento de serviços ambientais, é que a gente vai conseguir realmente garantir a manutenção desse modelo de produção, viabilizar, né, um adicional de renda ao produtor e fazer com que realmente o modelo de produção contribua aí para essa realidade, né, de conseguir segurar o ímpeto das mudanças climáticas que vem acontecendo já há muito tempo. Você Posso, quer posso só seguir, Alan? adicionar, Claro. posso só adicionar, acho que essa fala minha, acho que eu dei uma pausa, mas assim, é importante ressaltar que já existem metodologias, né, específicas que medem não só o estoque de carbono nesses modelos de produção, mas que também é capaz de medir a riqueza da biodiversidade, né, e aí nesse caso da Cabruca, onde se gera o que a gente chama crédito de biodiversidade. Então, o que se está, na verdade, buscando é fazer com que agora, já que tem a pesquisa que comprova, já que tem a metodologia que mede, o próximo passo é monetizar o produtor com base nessa riqueza já existente e provada. Aproveitando é, a deixa, Ricardo, eu queria te perguntar se as cabrucas promovem polinização e dispersão de sementes. E se sim, é benéfico, beneficia os cacaueiros, como que isso acontece? Legal. As cabrucas, eu diria que oportunizam, né, essa troca entre dispersão de sementes da fauna, né, de troca de pólen, seja dos insetos, seja da própria polinização. A gente sabe que tem um ambiente mais diverso do ponto de vista de flora, né, favorece ali até mesmo o equilíbrio, né, de evitar mais pragas e doenças, né, isso é um fato, isso é um princípio básico, talvez, do equilíbrio de um modelo de produção sustentável. Né? Imagina comigo, né, pensa num cacau a pleno sol, né, e pensa no cacau no sistema Cabruca, agroflorestal, com uma diversidade imensa de espécies nativas, de fauna, flora, né, trabalhando ali numa simbiose permanente. Né? Então, a gente vai ter muito mais oportunidade de gerar um equilíbrio, né, da microflora e fauna desse modelo de produção do que necessariamente de um modelo intensivo, onde necessariamente você vai precisar repor nutrientes todo ano, você vai precisar botar defensivo todo ano. Claro que eu não estou aqui comparando e dizendo que um modelo é melhor do que o outro. Não é isso. Né? Acho que tem espaço para tudo. Mas são realidades diferentes, onde uma é intensiva e atende o mercado da agricultura, do agronegócio em escala, e o outro é um modelo alternativo, mais conservador, do ponto de vista de manutenção, ali, como eu disse, que eu gosto de chamar de manutenção dos serviços ecossistêmicos, do solo, da fauna, da flora, e eventualmente de contribuir ali o regime de chuvas mais adequado, considerando que a gente vive aí no momento climático de emergência. Então, são opções que se apresentam e aí cabe a cada um fazer sua escolha e, né, enfim, e seguir o que acredita. Muito legal. Acho que a Cabruca tem muitas coisas bacanas e eu queria tratar sobre um tema que eu acho que é super importante, que é a questão do controle biológico de pragas e doenças, né? Então, como é que essa, esse bio, essa biodiversidade, né? As árvores que fazem sombra para o cacau, como é que elas podem influenciar nesse controle biológico de pragas e doenças, e quais seriam os benefícios econômicos para o agricultor? Perfeito. No ambiente como esse, onde você tem a diversidade ali de espécies de fauna e flora convivendo, né, dentro de uma relação de harmonia com a cultura desejada, que nesse caso é o cacau, naturalmente aparece ali insetos que eventualmente são predadores ou não, mas a gente gosta de estimar que são ali organismos antagônicos a alguma praga e doença do cacaueiro, né? Então, esse é o princípio, talvez, do controle biológico, né? Normalmente se utiliza ali, e a gente pode utilizar como exemplo, né, o fungo vassoura de bruxa,
onde, né, já se estudou há muito tempo atrás, a própria CEPLAC, né, difundiu essa informação de que o tricoderma, que é um outro fungo, né, encontrado no meio ambiente ali da cabruca, por exemplo, ele é antagônico à vassoura, ou seja, ele ataca o fungo da vassoura de bruxa. Isso causa ali um equilíbrio, uma diminuição da infecção. Então, o tricoderma só existe porque existe um ambiente diverso, né? Um ambiente mais equilibrado para que ele possa realmente existir e gerar ali um fator de proteção, vamos dizer assim, ao cacaueiro. Então, esse é um princípio né, da questão que a gente se refere, quando a gente se refere à cabruca, do modelo sustentável, dada essa oportunidade de ter outros organismos que podem conferir ali um equilíbrio, sem não, muitas vezes agredir a cultura desejada, né? Então, o tricoderma acho que é um exemplo clássico daquele que pode ser favorável à cultura do cacau, sem necessariamente utilizar o químico, né? É um controle biológico a partir desse fungo antagônico. Legal. E aí, falando em doenças, eu acho que não tem como a gente não abordar a monilíase, né? A gente sabe que hoje essa doença ainda não chegou na área produtiva, nem no Pará, nem na Bahia, e que todo o esforço, né, do governo federal, dos governos estaduais e de todos os elos da cadeia é para mantê-lo, né, manter a monilíase o maior tempo possível ainda longe das áreas produtivas. Mas eu queria entender se pensando que hoje a gente tem áreas de cabrucas abandonadas na Bahia, é, qual seria o potencial, né, dessa doença nessas áreas, ou se, né, se numa cabruca bem manejada ela também tem um potencial destrutivo muito grande, ou numa cabruca bem manejada, esses talvez sejam fatores que vão ser positivos para evitar que a monilíase se espalhe, e nas abandonadas talvez seja um problema sério que a gente tem que começar a olhar para essas cabrucas abandonadas. Perfeito, Ana. No meu entendimento, eu acho que as cabrucas abandonadas, elas podem ser assim um fator de atenção maior, exatamente porque elas não estão assistidas. E se elas estão abandonadas, ou melhor, não assistidas, eventualmente numa infecção, ela não vai ser identificada eventualmente a tempo de conter uma disseminação, talvez em escala, enfim. Então, assim, se você tem uma cabruca ou um cultivo assistido, acompanhado, qualquer eventualidade ou qualquer observação fora da normalidade que se identifique, você vai fazer a intervenção imediata. Então, no meu entendimento, o risco é exatamente isso, né, de você não ter essa identificação a tempo e tomar todas as medidas de contenção, né, fitossanitárias, para eventualmente gerar ali uma dispersão mais acelerada e que chegue a ser incontrolável, né, e prejudicar toda uma região. Então, eu acredito que o maior perigo está aí, né, de não ter o conhecimento em tempo hábil para se fazer um controle devido. Certo. Bom, Alana, você tem mais alguma coisa para perguntar sobre cabruca? Perguntar não, só agradecer. Aprendi muito sobre cabruca hoje, muito interessante. Ricardo, eu acho que antes de encerrar, eu só queria que a gente voltasse à questão da viabilidade econômica. Eu sei que o Arapiaú tem um estudo que fala sobre a viabilidade econômica de diversos modelos produtivos, né? E que nesse estudo demonstra-se sim que é viável uma cabruca. Eu acho que a gente, para encerrar, né? Como uma cabruca, né? Quais são, se você pudesse dar sugestões, dicas para o produtor, como é que uma cabruca se torna efetivamente viável economicamente para o produtor de cacau? Perfeito, Ana. E a resposta vai ser como qualquer outra cultura agrícola. É, vai depender de alguns fatores que são essenciais para que isso aconteça. E aí eu me refiro a investimento, né, crédito, acompanhamento técnico. E aí, com base nisso, se desdobra ter uma boa escolha de genética, e você ter cacaueiros realmente capazes de responder precocidade, produtividade, você ter um estande adequado, com o número adequado de plantas, né? A gente sempre preconizou aqui no sul da Bahia que o espaçamento ideal do cacau era 3 por 3. Então, se você fizer a conta, em um hectare vai dar 1.111 plantas.
Mas a gente não precisa de 1111, a gente precisa de um stand capaz de corresponder o mínimo necessário para se atingir, né, o alcance ali do retorno econômico. Então, você tem ali um stand de 850 plantas, pelo menos, né, e você fazer, acompanhar todas as práticas culturais orientadas dentro de um calendário agrícola. E somado a isso, por ser cabruca, e aí é sempre bom, né, ficar atento em relação ao manejo adequado, né, que se precisa ter em relação à sombra, né, que esse modelo confere. Então, muitas vezes, o produtor às vezes se descuida, ou por não ter devido acesso a todos esses fatores, gera ali uma incidência de sombra muito maior, né, gera ali uma perda ano a ano de plantas. Então, tudo isso tem que ficar atento, ser acompanhado e ter o devido acesso aos recursos para investimento, porque aí o retorno volta. Eu sempre brinco, né, comento, né, com os amigos, com os produtores, porque eu também sou engenheiro agrônomo e produtor de cacau, e cacau em Cabruca não é diferente da soja. Mas como assim? Claro, na soja se tem crédito, conhecimento, né, assistência técnica, genética, mercado, né, e todas as condições ali de você realmente poder repetir o ciclo da cultura no ano. Então, se cacau você também tem acesso a tudo isso, não necessariamente no modelo de produção cabúnica você vai ter resultado. E foi exatamente isso que o modelo, né, as modelagens nos responderam, né? Desde que se tenha todas as variáveis, ou melhor, todas as condições postas para se ter resultado na cultura agrícola, você vai ter resposta também no sistema de produção cabruca, porque é um modelo de produção, né? Então, não tem muito segredo, não. É fazer acontecer. Bacana. Bom, obrigada, Ricardo, obrigado, Alana. Foi uma conversa ótima e espero contar com vocês em outras oportunidades para a gente continuar discutindo a cadeia do cacau e tudo que a gente tem feito aqui pelo Brasil. Então, esse foi o AIPC Explica de hoje. Muito obrigada por ter nos acompanhado e até a próxima.